Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Tudo Podcast. Hoje estamos aqui com um cara incrível, Júlio Balestrin. Tive a oportunidade de conhecê-lo em poucas palavras, mas deu para sentir que é uma energia muito boa. Gostaria de dar as boas-vindas aí para você então, Julião. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estou lisonjeado de estar aqui com vocês e principalmente com o calor do Rondônia. povo aqui de Rondônia. É não só o calor do clima, o calor humano. Vocês são incríveis, obrigado. Legal, show. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo, legal. Já tinha vindo a Rondônia? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Conheci a Manaus, o mais próximo que eu cheguei. Rondônia é a primeira vez. Legal, então a região norte aí vem... A gente tem bons representantes, né? O Ramon, que é da região norte o melhor agora. representante. Vem se destacando bastante aí no cenário, né? Nossa senhora, e como? É, legal. E aí a gente tá fazendo isso para buscar promover também, né? Isso aí que a gente sabe que é relativamente novo, né? Esse Sim. esporte, né? Em comparação a Sim. outros esportes. Então acho que é muito importante e agradeço demais por você dar essa moral pra gente aí. Obrigado e a vamos vocês. tentar bater um papo aqui. Tá. E gostaria também de apresentar aqui dois parceiros que estão com a gente nesse episódio, que é o Thiago. Thiago, seja bem-vindo. Pode se apresentar pra galera aí. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Rosa, sou personal trainer. Represento aqui a Academia Rai, uma das parceiras aí desses feras. E dizer que está muito satisfeito, né? Muito feliz, né? Com essa oportunidade de poder trocar ideia com esses caras aqui. Show de bola. Vamos bater um papinho aí breve e também apresentar o Maicon Vicente aí, que está participando com a gente desse bate-papo. Prazer a gente estar aqui com o Bruno novamente no Tudo Podcast, aqui com o Julião aqui, que é a referência máxima de treinador no Brasil. O Thiagão aqui, que é um amigo competidor de longa data. Já competimos já. Competimos juntos, estamos parados. Competiram aí. juntos, estão tendo dois fisiculturistas aqui também. Então tá aposentado. Talvez aposentado. Esse daqui é da minha escola, No Hair. Agora esse daqui passou na fila do cabelo umas 10 vezes. Viu? Rapaz, fiquei com Esse inveja. é o Thor. Fiquei com inveja, viu? É legal. Só uma observação que eu tava conversando com os amigos ali personagens, eu falei, caramba, o Júlio, eu realmente não conhecia o Júlio. O Júlio, assim, Cariani, né, Muzi, a gente vê porque viralizou de um Sim. tempo pra cá, os vídeos e tal. Ele falou, Bruno, presta atenção, a perspectiva é o quê? Popularmente, ele não tem um grande alcance, mas para todo profissional da área que você falar, vai conhecer ele. Sim. Ele é muito conhecido na área. Eu falei, poxa, sério, porque você vem ali da educação física, Sim. né, dessa origem. Então, por isso você é tão conhecido nesse Exato. mundo A minha área deles. veio mais acadêmica, né? Então eu tive o desenvolvimento como atleta. Posteriormente eu vim fazendo um trabalho muito forte com relação à formação de novos atletas. Então eu trabalhei com várias super estrelas hoje do nosso mercado de atletas, Rafael Brandão, Fabrício Moreira, Michele Bellafera, que são atletas hoje top contender. 2 deles já estão no Olímpias, o Fabrício está em busca da classificação, entre outros grandes campeões que eu tive a honra e o prazer de poder estar trabalhando. No total eu tenho um desenvolvimento de pelo menos uns 100 atletas em formação dentro da minha escola de fisiculturismo. Cara, legal. E isso tudo você vem construindo em quanto tempo, assim, da sua carreira, da sua vida? O meu trabalho como atleta começou em 2001, junto com a educação física. E em 2003, eu tive a primeira experiência como treinador. Na época, uma ex-namorada e o meu pai foram os meus primeiros atletas. Seu pai também era professor e... Meu pai era fisiculturista, não professor. Seu pai era fisiculturista? Fisiculturista. Ah, então você cresceu vendo um pouco isso aí, vivenciando. Sim, mas o meu pai se tornou fisiculturista depois de mim. Peraí, como assim? O meu pai, ele trouxe a cultura do treinamento. Certo. Então, meu pai sempre treinou desde os 21 anos de idade. Mas ainda não na alta performance. Não voltado para o desporto. Entendi. Ele gostava de fazer musculação, mas fazia musculação em casa. Ele fez o banco de supino dele, ele fez os pesos dele. Em casa e mesmo? Ele treinava em casa 3 vezes por semana. Caralho, mano. E ele levou essa cultura por toda a vida dele. Pessoal, voltamos aqui, pode sentar aí. Desculpa a invasão, o pessoal da TV local aqui entrou. A gente está no meio, Paulo, do Tudo Podcast, que é um podcast regional aí que a gente vem buscando promover, gerar valor aí para a audiência. E aí, se você puder mandar uma mensagem aí do coração para a galera que vai ouvir isso aí no nosso canal, deixa uma mensagem para quem for ouvir aí. Fala pessoal do Tudo Podcast, lembrem-se de fazer seu aeróbio, controlar seu açúcar, não encher a cara, e se for pra suar, sou que nem o Júlio, porque eu transpiro pouco, então eu sou gordinho.
Isso. Paulo, também só a sua impressão, a sua segunda vez, você tinha comentado anteriormente que veio a Rondônia, né? Você acha que é uma região próspera? A gente estava falando de Ramon, né, que é da região norte e tudo mais. Torresmo regional também. O Cariani deu umas beliscadas ali. Cariani comeu isso, cara? Não, ele só beliscou, assim, bem discretamente. É muito perigoso isso? É muito raiz pra ele, cara. Não, cara, é muito gostoso. Ele defende a teoria de Pareto, né? 80-20. Ele fala que não precisa ter, assim, uma repetitividade, mas uma constância para o resultado, né? Mas é a teoria de Pareto também. Você demora 20% do tempo para atingir 80% do resultado e 80% do tempo para atingir os 20% restantes. Exato. Então tem que ficar esperto com a isso. Perspectiva, né? Exatamente. Não, legal. Muito bom tê-los aqui em Rondônia. Espero que vocês possam vir mais vezes aí, né? E acrescentar, porque cada vinda, eu acho que vocês deixam uma mudança aí com quem ouve uma palavra, uma frase de vocês. Eu acredito que toda pessoa que tá ali e ouve alguma coisa, ela se sente um pouco, né, motivada, vamos dizer assim, e ela busca por uma melhora aí. Então, assim, é muito bom tê-los aqui conosco. Tem um ditado que fala que nenhum homem volta ao mesmo rio. Porque quando ele volta, ele é outro homem e o rio já correu, é outro rio. Então, saiba, é uma via de mão dupla. Todo lugar que a gente vai, a gente muda um pouquinho e as pessoas mudam um pouquinho. Isso é crescimento, e crescimento é bom para o espírito, para a alma. E claro, é o que faz a gente evoluir. Então a gente também está muito feliz. Obrigado pela acolhida. Sensacional, é isso, cara. Vocês são luz demais. Até o Renato citou que não é pelo dinheiro, cara. É pela própria missão, assim. Eu acredito que chega um ponto da vida... Pô, vocês construíram muita coisa relevante. Mas chega um ponto... Pô, por que a gente tá ali? É pra fazer essa mudança, eu acho que na vida mesmo, né? Porque, pô, todo mundo vai pro mesmo final, né? Então, assim... Passe e deixe, né, um legado bom aí, verdadeiro, que realmente faça sentido, né? Então, assim, é só gratidão mesmo por vocês aí, cara. Toda nossa, né, Ju? A gratidão é nossa de poder estar tendo essa oportunidade de expor o nosso ponto de vista e fazer com que o esporte e a saúde cresça aqui na região. Legal, show de bola. Muito obrigado, não vou tomar muito tempo de vocês, né, porque vocês já têm uma agenda aí, mas é muito bom tê-los aqui. Obrigado a vocês. Pode ter certeza que nós queremos voltar. Faz sua pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui. Primeiro eu queria agradecer novamente aí duas referências, né? Muito feliz em estar aqui. Eu queria compartilhar, Júlio, da mesma experiência que você teve. Eu também tive trombose, né? E queria dizer que foi, assim, agoniante ver você passar pelaquela situação, porque eu também tinha passado. Queria que você passasse um pouco dessa experiência, como é que você se sentiu e uma mensagem positiva pra galera, porque a maioria das pessoas reclamam aí por apenas não conseguir fazer uma dieta, ou não conseguir fazer um treino, o quão é difícil, né, depois de uma situação de saúde tão grave, se reerguer, dar os parabéns pra você e dizer que vocês dois aí, vocês três, né, são grandes referências aí, a gente realmente fato ama você. Bom, primeira coisa, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, tudo começou através da experiência de voltar a competir, e durante essa competição que aconteceu no México, eu acabei ficando em terceiro lugar, e eu percebi que eu não tinha mais condição de ser competitivo se eu não fizesse a cirurgia para poder recuperar o movimento da articulação do cotovelo, que já era muito comprometido. E o Muso é um meu irmão meu de longa data. E nós evitamos até o limite a cirurgia, já levando em consideração, se mexer pode piorar. Então a gente evitou o máximo, mas chegou um momento que ou eu parava ou eu fazia a cirurgia. Optamos pela cirurgia, tivemos sucesso, mas quando ocorreu a primeira cirurgia, o que o Musi e o Dr. José observaram foi que o nível de lesão que eu tinha era maior do que o esperado. E uma cirurgia não era o suficiente para sanar o problema. Então, através da artroscopia, não consegui resolver o problema totalmente. Na realidade, a gente quebrou uma máquina em você, né? Porque a gente tinha... Não é que quebrou a broca, quebrou a máquina, né? A gente ficou 8 horas fazendo o ajuste. Uma cirurgia que era para ser de 4. E não conseguiu terminar. Então, a gente resolveu fazer ela em 2 etapas. A gente fez uma primeira etapa para ele fazer uma artrotomia, uma melhora do que é a condição de partes moles. E a gente resolveu abordar a parte óssea depois, que era mais complicado. E a parte óssea a gente teve que fazer... Cirurgia aberta. Aí você vê, né? Coisa de irmão. A gente tem, às vezes, até a mesma cicatriz aqui.
Cara, se você faz um negócio no limite, você vai passar por algum tipo de situação e a verdade é que nenhuma dessas condições elas têm que te desanimar. Né? Claro, o Júlio ele passou por uma coisa muito mais difícil do que eu vi qualquer pessoa passar. E ele voltou numa velocidade muito mais rápida do que eu vi qualquer outra pessoa voltar. Deixa eu aproveitar, Sérgio, licença. E vocês falam, né, do aspecto físico, mas a questão da mente também. O Paulo Musi é um puta cara técnico assim, mas como que é? Você tem uma ajuda, um auxílio também ou uma briga sua? Porque isso exige um lance mental bem grande, né? A situação toda foi acometida depois da segunda cirurgia. Eu passei por um processo infeccioso, que eu acabei sendo infectado no hospital por uma infecção e tive que voltar para fazer um tratamento através de antibiótico. Esse tratamento com esses antibióticos diminuíram minha imunidade e a gente estava num momento muito crítico com relação ao Covid. E isso abriu a porta, como eu estava num ambiente propício, para que eu fosse infectado. Então eu fui infectado no hospital com Covid, consegui voltar da infecção, fiquei 3 dias em casa e tive que voltar, porque a Covid realmente pegou, mas pegou forte. Então o dia que eu fui internado foi o dia que o Musi foi até o hospital e aí ele teve aquele lastro. Eu percebi que no momento que eles estavam ali fazendo toda a intervenção para poder saber qual que era o tratamento a ser tomado, eu percebi que não estava numa situação normal e o Musi não estava calmo. O Musi é um cara muito calmo e o Musi não estava calmo. Ali eu comecei a ficar com medo, porque eu vi muitas pessoas morrerem de Covid, todo mundo viu isso. E ali eu fiquei realmente com medo. Então ali começou uma guerra interna, onde eu tive ajuda fundamental do Musi, do Dr. José. Durante o mestre do Musi e do Renato também. Foram pessoas que me ajudaram a manter o equilíbrio emocional durante esse período que eu fiquei preso no hospital. Eu não tinha acesso à internet. Então eu tinha visita frequente do Musi todos os dias, que me acompanhou realmente ali, além da outra médica que era responsável, infectologista, que veio tratando o Covid, onde eu fiquei 10 dias internado. Quando eu saí do hospital, a sensação que era para ser uma sensação ruim, para mim era a melhor sensação do mundo. Era como se eu tivesse nascido. E ali, a vontade que eu tinha de voltar a ser quem eu era a única coisa que não saía da minha cabeça. Então, a partir do momento que eu saí do hospital, eu já saí totalmente focado em trazer de volta, primeiro, a minha condição de saúde, que eu realmente fiquei muito debilitado, não conseguia nem falar, nem muito menos andar, me locomover. Foi. Tá? Então, primeiro trazer a saúde de volta, depois uma aparência normal, porque eu perdi a aparência de uma pessoa saudável. Foram 25 quilos perdidos e eu fiquei com uma aparência cadavérica. Então, aquilo, para mim, que trabalho com internet, era totalmente fora do que eu poderia ter. Então, eu não tinha condição de trabalhar como eu estava. Então, eu precisava ter a minha imagem recuperada, então eu comecei a trabalhar primeiro para ter minha saúde e minha imagem saudável de volta. E eu comecei a ver que o histórico de atleta realmente fez total diferença durante esse percurso. Então, aquele momento que era longo de recuperação foi encurtado, porque eu tive uma alimentação muito adequada, tive uma orientação médica adequada e, além de tudo isso, uma força de vontade muito grande para ser quem eu era. Então, tudo isso favoreceu. Aí, o fator fundamental, a motivação que eu tive das pessoas que viram o meu problema, nos acabou fazendo o vídeo e evidenciando que eu realmente estava correndo risco de vida. Eu não tinha acesso ao telefone. Quando eu peguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz foi começar a chorar. Porque quando eu vi o vídeo e eu vi o número de acesso das pessoas aos meus vídeos, eu comecei a ficar horrorizado, mas horrorizado do lado positivo. Quanto que as pessoas gostavam de mim, quanto que as pessoas estavam torcendo para que eu voltasse a ter saúde.
Sim, que é... Fazer as pessoas que também passaram por esse problema voltarem a acreditar que existe a vida pós-Covid. O Júlio, é bom lembrar que o Júlio é uma pessoa pública, e ele é uma pessoa pública por causa da profissão, por causa do esporte e por conta da internet. E o que foi o momento que ele notou que eu intervi de uma forma mais dura? Foi justamente porque naquele momento precisava preservar ele, precisava preservar o que era o indivíduo. Então, naquele momento, a gente precisou entrar de uma forma muito séria e isolar ele das pessoas, para duas coisas. Primeiro, ele ter tempo de pensar só nele. Porque quando você é uma pessoa pública, né, como o Júlio, ele sabe da responsabilidade que ele tem com as outras pessoas. E é impossível ele dissociar isso daquilo que ele precisa fazer. E naquele momento, ele precisava pensar nele. Segunda coisa, as pessoas elas têm uma reação quando elas encontram algo que as preocupa, que não é uma reação necessariamente imediatamente de solidariedade, é uma reação de cobrança. Você tem que melhorar, você tem que fazer isso, ele tem que ter o tempo dele. Então, eu chamei a atenção das pessoas e falei, olha só, isso é um momento muito sério, é um momento muito delicado, e o que a gente quer de vocês é que vocês deem suporte. Essa não é a hora para o Júlio dar satisfação para vocês, contar o que aconteceu, ou então ficar fazendo especulação. É hora de vocês torcerem para a pessoa que vocês sempre gostaram na vida. E aí, fechando a porta e colocando as coisas para balanço, a gente deixou de um lado o Júlio recuperar e do outro as pessoas elas canalizarem toda essa energia do público, essa energia do coletivo, essa energia da multidão e desejar para ele o melhor, que é o que a gente quer. É muito diferente você fazer as coisas porque elas são feitas de uma forma formal e você fazer formalmente aquilo que precisa ser feito, mesmo de uma forma impopular. Então, claro que quando eu falei assim, deu e vamos parar por aqui, que agora a gente tem que fechar a porta e cuidar do nosso amigo e também falar para as pessoas, olha só, esse é o momento dele. Né? Existem limites que a gente tem que preservar a saúde, para a saúde ela se realizar aqui dentro e você entender quais são os seus objetivos e quais são as suas necessidades do momento. Eu conheço o Júlio desde sempre, ele sempre teve uma mente privilegiada. O Júlio, ele é o tipo de cara que quando ele entra numa academia, ele entra numa máquina, ele entra em transe e ele faz o que precisa ser feito de uma forma que poucas pessoas eu vi fazer. Talvez o Eduardo Correia e mais um ou outro atleta. Né? Ele precisava pegar toda essa força e canalizar para o que era a recuperação dele, que era uma coisa que ele nunca tinha vivido. E aí, ao mesmo tempo, a gente precisava ensinar as pessoas como que a gente pratica empatia e solidariedade. E não é você cobrando das pessoas aquilo que você acha que elas devem fazer. E sim, é cobrando de você o que você pode fazer. Paulo, é sensacional, eu vejo, vocês devem estar vendo isso, como você, cara, é um elogio mesmo, você opera com maestria todos os elementos, cara, e você simplesmente, agora ouve isso, foi um anjo da guarda, talvez, o Paulo Musi na sua vida, porque a maneira que isso tudo soou aqui, pelo menos pra mim, foi simplesmente isso, um anjo da guarda que veio e canalizou as energias, não sei se faz sentido, mas no meu ponto de vista, e aí, então, é uma forma de agradecimento, Júlio, talvez, para essas pessoas, né, que estavam torcendo por você e tal, qual que você deixaria assim uma grande lição com tudo isso? Pode ser uma maneira bem resumida, mas assim, desde que você começou esse processo até quando você saiu e tá aqui, puta cara forte, de novo, uma grande lição que você deixaria de presente para eles, para essas pessoas assim que tanto te apoiaram, uma lição que você aprendeu com isso forte. Você ter pessoas que realmente são aliadas do seu lado é fundamental para você que você tenha sucesso em qualquer âmbito da sua vida. Eu fui um cara muito abençoado por Deus. Primeiro, por ter uma saúde capaz de ser recuperada. Em segundo, ter pessoas especiais do meu lado, capazes de conseguir interferir a tempo antes de que algo pior acontecesse. E o Paulo Musi, ele é responsável por isso. Ele não é responsável por isso só por mim. Ele é responsável por isso para muitas pessoas. Essa é a missão dele aqui na Terra. Cara, sensacional. Então é cuidar das pessoas, trazer saúde e benfeitoria para a vida dessas pessoas. E isso ele faz com maestria, ele sempre fez. E aquilo que ele fez por mim, ele não faria só por mim. Ele faria por qualquer um. Porque foi isso que ele se propôs a fazer quando ele fez o juramento dele, quando ele se formou em medicina. Então aqui, vocês têm um exemplo de uma pessoa que ultrapassa os limites
de amizade. Então ele não foi um amigo, um médico amigo. Ele foi um irmão, ele foi um pai, ele foi um anjo. Não só ele, toda a equipe médica, porque ele não fez nada sozinho. Então foi ele, foi o Dr. José, foi toda a equipe que fez o tratamento, foi todas as pessoas que estavam responsáveis na linha de frente com relação ao Covid, porque não foi só eu que sofri com Covid. O Muzi teve Covid, ele ficou em casa, o Renato teve Covid e o Muzi tratou de todos da mesma forma. O meu caso foi mais complicado, mas o que mais importante é que a todo momento que eu estive no hospital, eu nunca estive sozinho. Então isso foi fundamental para eu me fortalecer e me recuperar. Então eu devo demais ao Muzi e toda a junta médica que trabalhou ali para trazer esse benefício para mim e para as outras pessoas que eles conseguiram salvar nessa crise do Covid. Cara, sensacional, show de bola, é uma puta história. Cara, é isso, são pessoas... Não, perdão, desculpa atrapalhar, mas, cara, porque isso aqui é uma coisa muito pura e verdadeira e a gente tem que, né, falar sobre isso, porque, cara, assim, realmente a gente tá... eu sinto essa energia e vejo que, assim, pessoas... Tem pessoas boas próximas a nós, tem pessoas que a gente nem imagina, mas valorizam e lutam por nós, porque isso nada mais é do que você, cara, você abrir mão de tudo pra realmente gerar uma energia pra uma pessoa. Então, assim, é admirável, gratidão pela vida de vocês e vamos pra cima, é isso aí. Pessoal, muito obrigado, viu? É isso aí, valeu, André. O Faim quer deixar uma pergunta, Faim, pro Júlio? Eu vou deixar uma mensagem bacana, porque, assim, eu vejo... Senti também, assim como todos vocês sentiram. Julião, todas as pessoas que já passaram por uma grande dor voltam melhores e eu tenho certeza que você vai ajudar muito e muito, muito mais pessoas. Essa é a nossa missão. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu precisava levar essa mensagem adiante. Então, eu, o Renato e o Muzi passamos a trabalhar mais fortemente em cima dessa missão, que é trazer primeiro qualidade de vida para as pessoas através da prática esportiva e da boa alimentação. E principalmente fazer com que as pessoas não entrem no mundo das drogas achando que aquilo é a saída para alta performance. Então o nosso papel hoje é realmente abrir o olho das pessoas com relação ao que elas podem fazer que vai beneficiar e fazer elas viverem mais com mais qualidade de vida do que o que vai diminuir o tempo de vida útil delas aqui na Terra, para que nós consigamos cada vez mais pessoas com mais idade e saúde por muito tempo. Perfeito, sou seu fã. Pessoal, gratidão demais aí, isso é podcast, valeu!